Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Então, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. E edificou a Elote, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Abaixa um pouquinho, por favor. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus. Em algumas traduções diz, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E, leia comigo por favor, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, aqui nós vemos na história de Uzias mais um exemplo do quanto Deus está sempre disposto a nos ajudar. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que Deus está lá no seu trono, de braços cruzados e indiferente com o sofrimento das pessoas que vivem aqui neste mundo, porque o que a gente ouve é pessoas dizendo assim, se Deus existisse, por que há tanto sofrimento? Ao contrário do que essas pessoas pensam, Deus não está indiferente com a dor do ser humano. Pelo contrário, Ele está sempre pronto e disposto a ajudar quem quer que seja, qualquer que seja a situação. Mas há uma condição para que Ele possa ajudar, e essa condição é o ser humano reconhecer a necessidade de buscá-lo. É o ser humano se voltar para Ele. Não é Deus quem vai fazer tudo o que Ele quer na nossa vida, sem que nós façamos a nossa parte. Lá atrás, em 2 Crônicas, no capítulo 7, eu vou colocar ali para facilitar para vocês, Deus já havia dito, há muitos anos atrás, Deus já havia dito através, nos dias de Salomão, através dos profetas daquele dia, qual era essa condição. Deus tinha dito para o povo, Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o quê? Faz assim com o dedinho, o quê? Se humilhar, que mais? Que mais? E o que mais? Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte, eu quero ouvir as suas orações, eu quero sarar a sua terra, eu quero perdoar os seus pecados, mas eu farei tudo isso se você me buscar, se humilhar, orar, aí sim, e se converter dos maus caminhos, porque às vezes tem pessoas que querem a ajuda de Deus, mas não quer deixar o que desagrada a Deus. Não funciona. Então, é necessário que a pessoa tome essa atitude, enquanto ela não se humilhar. E o que é se humilhar? Não é só dobrar os joelhos. Se humilhar, que Deus está dizendo, é você reconhecer que precisa dEle, que nem sempre nós estamos com a razão. Às vezes, nós vemos pessoas dizendo assim, não, eu tenho a fé do meu jeito. E quando a gente convida a pessoa para vir à igreja, a pessoa diz assim, eu busco a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu jeito. Mas, honestamente, quem serve a Deus do seu jeito não está servindo a Deus, está servindo a si mesmo. Porque para servir a Deus tem que ser do quê? Do jeito dele. Se você vai fazer a comida para alguém, e você quer atender o gosto dela, não é do seu gosto, é o quê? É do gosto da pessoa. Você de repente gosta mais salgado, mas você não está cozinhando para você. Está cozinhando para aquele seu cliente ou para aquela pessoa. Então é o gosto dela. Então peraí, se eu vou buscar a Deus, não é do meu jeito. Se eu tenho fé em Deus, não é do meu jeito. É do jeito que Deus determinou. E qual que é o jeito que Deus determinou? Está ali. É se humilhar. É dizer o seguinte, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu nunca vou ser capaz de ser o marido que eu quero ser.
eu nunca vou ser capaz de ser o pai que eu quero ser, eu nunca vou ser capaz de ter uma alegria completa sem a tua presença dentro de mim. Isso é se humilhar diante de Deus, é você reconhecer que nós somos a criatura e Ele é o Criador, nós somos o servo e Ele é o Senhor, e não o contrário, porque tem gente que trata Deus como servo. Não, se o Senhor não me abençoar, você já viu aquelas pessoas que fazem votos, se Deus não me ouvir, eu não vou mais à igreja? Se Deus não fizer tal coisa, eu não vou mais à igreja? Então, peraí, quem é o servo aí, quem é o Senhor? Não, as coisas estão erradas, não é assim que funciona. Eu não posso impor a minha vontade a Deus, eu não posso impor o meu jeito a Deus. Se eu quero buscá-lo, então eu tenho que reconhecer que não é do meu jeito, é do jeito que Deus quer que eu busque. Amém? E foi isso que esse rei ele fez, porque ele reconhecia que com 16 anos, ele não tinha capacidade nenhuma para reinar, ele se considerava incapaz da responsabilidade que estava diante dele, mas quando ele reconheceu e buscou essa capacidade em Deus, Deus prontamente o ajudou. Se você precisa de ajuda como esposa, como marido, como pai, como um profissional, se você diz assim, olha, eu não estou sendo capaz de mudar sozinho, eu não estou conseguindo ser uma pessoa melhor, eu não estou conseguindo cumprir o meu papel de marido, de pai, de esposa, eu não estou conseguindo dar conta das lutas que eu estou passando, se você buscar a Deus como Uzias buscou, Ele vai te ajudar como ajudou quem? Uzias, porque Ele está sempre à disposição. Amém? Então está escrito que Deus o fez prosperar. E aí o que aconteceu? Qual foi o testemunho dele? Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod e entre os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Deus o ajudou contra 3 nações poderosíssimas, e ainda fez mais. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Além de vencer exércitos inimigos, ele prosperou grandemente. Ele fortificou toda a cidade de Jerusalém, levantando muros, fortaleceu o seu exército. Ele investiu na cidade e investiu no campo. Construiu torres no deserto, os gados se multiplicaram. Tudo isso depois que ele decidiu buscar a quem? Depois que ele decidiu buscar a Deus. E ainda diz mais, versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maaseias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, eram de 2.600, e debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Então, a Bíblia deixa bem claro que ele foi maravilhosamente ajudado por Deus, e Deus deu sabedoria a ele para fazer coisas que nenhum rei havia feito antes dele, até mesmo armas que vieram
a marcar a história. Mais tarde depois de muitos anos, foram usados pelos romanos as catapultas, mas que pela primeira vez na história foi mencionado, dados essa direção, essa sabedoria, dados pelo próprio quê? Pelo próprio Deus. Conquistou coisas maravilhosas. E qual foi o resultado dessas conquistas todas? Ele se tornou mais dependente de Deus? Ele se tornou mais fiel a Deus? Você sabe que existem pessoas que as conquistas aproximam mais ela de Deus, e existem outras que as conquistas afastam elas de Deus. Eu já vi casos de pessoas que chegaram na igreja, no fundo do poço, na miséria, e foram buscando a Deus. Vinham à igreja, faziam as correntes, foram prosperando, se tornaram empresários, e agora não tem tempo para buscar a Deus, porque tem a empresa que conquistou, tem a prosperidade que conquistou. Antes não tinha nada, agora tem os bens para desfrutar, e não tem mais tempo para buscar a quem? A Deus. Tinha gente que não tinha paz dentro de casa, vivia um inferno, vinha na igreja, lutou pela família, hoje tem paz dentro de casa, e agora ela quer desfrutar a paz que tem dentro de casa, e não tem tempo para buscar a quem? A Deus. Então há pessoas que as conquistas fazem ela ser mais grata, fazem ela ser mais fiel a Deus, faz ela ser mais temente a Deus, e há outros que dá o efeito o quê? Contrário. Qual foi o efeito que as conquistas causaram ou deu na vida de Uzias? Veja aí no versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Quando a Bíblia diz até se corromper, significa que não foi da noite para o dia, mas a cada elogio, a cada vitória, a cada arma nova inventada, a cada riqueza alcançada, o coração dele foi se orgulhando e se corrompendo cada vez mais. E aí diz a Bíblia, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, coisa que era proibido para qualquer pessoa que não fosse sacerdote. Mas ele já estava tão orgulhoso que se achava que podia mandar até mesmo na igreja, podia mandar até mesmo nos rituais de culto a Deus. Veja só que situação. O Uzias do versículo 4, que diz, fez o que era reto aos olhos do Senhor, já não era mais o mesmo Uzias do versículo 16, que diz que o seu coração se orgulhou. Veja o que a prosperidade desse homem fez. Alguém pode pensar assim, mas se Deus sabe todas as coisas, e sabia que ele iria agir dessa forma, por que prosperou ele? Pessoal, quando uma pessoa, ela não tem temor a Deus, não importa se ela conquista ou se ela não conquista, quando ela não é uma pessoa reverente, temente a Deus, quando ela não é uma pessoa grata, não é o que ela tem, o que ela conquista que faz diferença. Posso provar isso para você? Com certeza você conhece pessoas que você fez muitas coisas por ela, e ela nunca reconheceu. Mas por outro lado, você também conhece pessoas que você fez tão pouco por ela, e ela é tão grata por você. Às vezes você fica até constrangido, poxa, eu não fiz nada, mas ela é tão agradecida. Por outro lado, há outros que você tem um desgosto tão grande, que você fez tanto por ela, e ela não é grata. Então a questão de gratidão ou ingratidão a Deus, não está relacionado ao que Ele faz na nossa vida, porque eu já vi pessoas na igreja, que nunca deram um grande testemunho, nunca foram para a televisão, nunca conquistaram coisas assim extraordinárias, mas são tão gratas a Deus, pela salvação que Deus lhe deu, por ela ter sido escolhida por Deus. São pessoas tão gratas, que elas dizem, olha Deus, o Senhor me abençoando ou não, fazendo o que eu quero ou não, não importa, o Senhor é a minha riqueza, o Senhor é meu tudo. Mas há outras pessoas que nós conhecemos, por onde nós já passamos, que já conquistaram tantas coisas, e ainda são capazes de dizer que Deus não fez nada na vida delas.
E um dos sinais do fim dos tempos é essa ingratidão aumentar. Depois você pode ler na sua casa, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo diz como seriam as pessoas nos últimos dias antes da volta de Jesus. E você pode ler ali comigo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, veja aí as características deles: egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, e o quê? Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Analisando essas características todas, analisando as pessoas dos dias de hoje, o apóstolo Paulo estava exagerando? Então estamos vivendo os últimos dias, e não podemos ser como as pessoas que não conhecem Jesus, e principalmente sermos ingratos, ao ponto de sequer termos tempo para buscar Deus. Como eu disse hoje pela manhã, hoje em dia, as pessoas, antigamente, há muitos anos atrás, elas reclamavam a falta de dinheiro, né? Você conversava com, mas está faltando isso, falta aquilo. O problema era a falta de dinheiro. Hoje, quando você conversa com as pessoas, elas reclamam pela falta do quê? Tempo. Não tenho tempo para nada, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. O tempo está ficando cada vez mais curto. As horas estão passando cada vez mais rápido. E tudo isso faz você ter pouco tempo para muitas coisas. Então você tem que fazer gestão do tempo. Ou seja, se eu não tenho tempo para tudo, eu vou dar tempo para o que é mais importante. E quando a pessoa, ela vira para você e diz assim: olha, eu estou sem tempo de ir à igreja, pronto. É porque vir à igreja para ela não é importante. E se ela disser: não, mas eu não estou indo à igreja, mas eu busco a Deus em casa, eu tenho mantido a minha fé, é porque antes ela tinha tempo para isso, antes era importante, e agora já não é mais importante. Alguma coisa mudou dentro dela, que fez com que ela não desse mais importância para as coisas que antes eram importantes. Percebe a diferença, sim ou não? Então, Uzias, a origem do seu orgulho estava na sua ingratidão. Porque, diferente de alguns outros reis daquela época, quando eles eram abençoados, se você for ler a história do próprio Amazias, que era o pai de Uzias, do rei Asa, do rei Ezequias, a Bíblia menciona que eles fizeram sacrifícios, que eles cuidaram do templo, como foi o caso de Ezequias. Ou seja, a gente vê as conquistas deles, mas a gente vê atitudes de gratidão, de reconhecimento. Aqui a gente vê só o que Deus fez na vida dele, mas você não vê nenhuma atitude que expresse algum tipo de quê? De gratidão, de reconhecimento. Você não vê aqui Uzias orando, você não vê aqui Uzias, ele levantou torres, ele construiu edifícios para a cidade, mas não vê ele construindo templos. Vê ele fazendo escudos, lanças, mas não vê ele fazendo ofertas, coisas que acontecia com outros reis, na história de outros reis. Isso só mostra que ele nunca foi uma pessoa grata, nunca foi de reconhecer, no fim de uma vitória, no fim de uma grande batalha, chegar e dizer assim: olha, graças a Deus que nós vencemos mais uma batalha. Você não vê isso. E infelizmente é o que acontece com muitas pessoas. Quando as coisas correm mal, a culpa é de quem? A culpa é de Deus. Ela não conseguiu aquilo, porque Deus não quis, e alguns até ficam bravos com Deus, porque as coisas não correram como ela queria. Então, quando as coisas não correm bem, Deus é o culpado. E quando corre bem, é porque eu trabalhei, é porque eu me esforcei, eu tenho dado um duro muito grande, e não reconhece
Deus em absolutamente nada. É a característica das pessoas nos dias de hoje. Então, o que aconteceu, para a gente completar a história de Uzias? Versículo 17, ele entrou no templo, desobedecendo a ordem de Deus, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote Azarias foi lá chamar a atenção dele. Ele estava dentro de um lugar onde ele não podia estar, fazendo coisas que ele não podia fazer. E chamou a atenção dele, dizendo: não faz isso, isso não vai honrar a Deus. E qual foi a reação dele? Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ao invés dele ouvir o sacerdote, ele se indignou contra o sacerdote. E às vezes, eu já vi casos de pessoas chegarem na igreja e após uma pregação, ficarem revoltadas até com o pastor, porque o pastor tocou naquele assunto do vício, porque o pastor tocou no assunto do adultério, porque o pastor tocou no assunto de chegar atrasado na reunião, porque o pastor tocou no assunto, que mais? E aí tocou naquele assunto e a pessoa, está vendo? O pastor faz isso, pastor, se indignando contra o pastor, ao invés de se indignar contra quem? Poxa, tantas vezes eu ouço Deus falar isso e eu ainda não mudei, ao invés de se indignar contra ela, contra a atitude dela, porque afinal quem está errado é ela, se indigna contra o pastor que está pregando a palavra de Deus. Mas por que isso acontece? O diabo, ele coloca a pessoa contra quem quer ajudar ela. Você pode reparar que às vezes o mal coloca o filho contra os pais, porque os pais são os mais propícios a ajudá-lo. E na igreja não é diferente. O diabo coloca a pessoa contra o pastor, contra os obreiros, coloca maus olhos, para que ninguém consiga ajudá-la. Não porque nós não queremos ajudá-la, mas porque o diabo colocou uma barreira entre ela e aquelas pessoas que estão ali para ajudá-la. Ao invés dele reconhecer e dizer para o sacerdote: não, é verdade, o senhor tem razão, eu não posso fazer isso, eu sou rei, mas eu não estou acima de Deus. Ao invés disso, ele se indignou, e ao se levantar contra os sacerdotes, apareceu-lhe o quê? Uma lepra na testa. E a lepra, preste muita atenção nisso, na Bíblia, ela está associada ao orgulho. Se você for ver todos os personagens do Antigo Testamento que tinham lepras, estava associado ao orgulho. Eu posso citar Naamã, por exemplo, eu posso citar Miriam, Jeroboão, que foi aquele rei que estendeu a mão contra o sacerdote e a mão ficou leprosa. Todos que tiveram atitudes de orgulho, a punição foi aparecer-lhe o quê? Lepra, ou na testa, como o caso dele, ou no corpo todo, como Miriam, ou na mão, como Jeroboão, porque não havia uma doença mais humilhante do que a lepra, que além das feridas cheirava mal, e as pessoas leprosas eram obrigadas a se retirar do meio das demais pessoas. E foi o que aconteceu com esse rei. Quando apareceu a lepra, algumas pessoas se arrependiam. Naamã foi buscar a Deus porque estava o quê? Leproso. Miriam reconheceu o seu erro e foi curada da sua lepra. Jeroboão, quando estendeu a mão contra o sacerdote, contra o profeta, e a mão ficou leprosa, ele pediu perdão ao profeta, pediu que o profeta orasse por ele, e Deus curou ele da lepra. E quando Deus o puniu com uma lepra, não é porque Deus queria castigá-lo, mas era uma chance que Deus estava dando. Já que você não ouve o sacerdote, as palavras do sacerdote, então veja se ouve
pela dor do sofrimento. Mas tem gente que nem no fundo do poço, nem na dor, ela reconhece, ela se humilha. E foi o caso de Uzias. Veja só, versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Se ele ficou leproso até o dia da sua morte, significa o quê? Que em nenhum momento ele se arrependeu. É triste, não é? E como que ele morreu? Morreu isolado. Escuta o que eu vou dizer para você. Ele não quis tirar o orgulho do coração, a lepra tirou ele do poder. Ele não quis tirar a lepra do orgulho, então a lepra tirou ele do trono, tirou ele de perto dos amigos, tirou ele de perto da família. E o pecado é assim. Quem não tira o pecado da sua vida, o pecado acaba tirando ela da presença de Deus, acaba tirando ela da paz. Entende sim ou não? Se ele tivesse tirado o orgulho, Deus tinha tirado a lepra e ele não teria perdido o seu poder, o seu trono. Mas ele preferiu ficar com o quê? Com orgulho. Eu sou assim, eu não vou mudar, e é desse jeito, e ponto final. Então, não é Deus que vai se humilhar para nós. Não é Deus que vai dizer, não faça isso, venha cá, eu preciso de você. Não, não é Deus que vai se humilhar para nós. Ele é Deus, e um Deus não pode fazer isso. Somos nós. Não importa se é um rei, como Uzias, ou se é uma pessoa mais simples da face da terra. Todos somos iguais aos olhos de quem? De Deus. E quem não se humilhar, quem não o buscar, quem não orar, e não se converter dos seus maus caminhos, então não conte com as suas orações ouvidas, seus pecados perdoados, e nem sará a sua terra, que é transformar a sua vida. Deus, ele trilhou, ele mostra, ele já criou o caminho para chegar até ele. E esse caminho, ou seja, a atitude para chegar até ele é essa. E se a pessoa não se humilhar, se ela não quiser, não tem jeito. Depende de cada um de nós. Amém? Então, por isso, avalie. Tudo que Deus tem feito na sua vida, tem aproximado mais você de Deus, ou você tem se esfriado cada vez mais? Os anos têm se passado, você tem se tornado cada vez mais dependente de Deus, ou cada vez mais distante de Deus? Porque quem termina a sua vida mais distante de Deus, pode terminar a sua vida como Uzias, leproso, espiritualmente falando, frio e completamente omisso à vontade, completamente distante da vontade de Deus. E eu creio que não é isso que você quer, não é isso que nós queremos, não é verdade? Sim ou não? Então, fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.